Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar os nossos estudos dessa noite. E eu vou ler o item 4 do livro Fonte Viva, do Chico Xavier. 4. Cada qual. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo, 1 Coríntios 12, 4. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender a ensinar constitui tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem, a inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um. Mas o Espírito Divino se sustenta as criaturas, é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera do trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Obrigado, Rosa. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Pedro, que bom que você está aqui. Tá? Vamos iniciar a nossa reunião da noite, fazendo a nossa prece inicial, rogando ao Pai que é todo amor e bondade, o amparo necessário para conduzirmos os trabalhos dessa noite, para que saiamos daqui pessoas bem melhores do que aqui entramos. Agradeçamos ao Pai o nosso dia, agradeçamos as nossas oportunidades, agradeçamos até as nossas dificuldades, que nos fazem refletir, que nos fazem pensar e que nos fazem nos mover, buscando a paz, buscando o entendimento. Jesus, querido amigo, irmão divino, vós que veio demonstrar e trazer os ensinamentos da Boa Nova, muito obrigado por essa casa, muito obrigado pela sua falange, que sempre nos ampara, sempre nos ilumina. Aqueles trabalhadores espirituais que amparam essa casa, em todos os seus trabalhos, agradecemos também. Agradecemos aos nossos anjos guardiões que nos propiciaram caminho, o equilíbrio, força de vontade para estarmos aqui, aprendendo mais uma vez sobre essa doutrina que nos ampara, que nos consola. Senhor, todos aqueles que queriam estar aqui, mas por algum motivo hoje não puderam comparecer, recebam também esse amparo.
E, Senhor, queremos pedir especialmente para aqueles que sofrem, para aqueles que não têm um caminho, que não têm um teto, para aqueles que acham que estão sem saúde, estão sem esperança, para aqueles que perambulam pelas ruas, aqueles nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais. Senhor, ampare a todos, para que achem a luz no fim do túnel, para que achem a fé, para que achem a esperança, para que se movam, para que, como nós, façamos a nossa parte, possamos fazer dessa terra, desse planeta, um pouquinho melhor, talvez alcançando o seu objetivo um pouquinho mais rápido. Ó Senhor, também ilumina a nossa expositora da noite, que suas palavras toquem o nosso coração, que saiamos daqui refletindo sobre os ensinamentos e façamos em nossas vidas a transformação necessária. Jesus, querido amigo, muito obrigado. E permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Nós estamos recebendo hoje os nossos amigos, o Marcelo e a Aida, né? A Aida é que vai falar da gente. A Aida Cristina Gomes, ela é trabalhadora do IT, Instituto de Difusão Espírita, e o tema dela veio a calhar com a nossa campanha de alguns meses, né? Família e o Evangelho no Lar. Ao qual eu passo a palavra, por favor. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. É sempre uma alegria, né, podermos estar juntos para estudar, e a gente começa agradecendo a casa pelo convite e a Deus pela oportunidade da noite, né? Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa instituição tão importante que é a família, né? Que é peça fundamental no nosso progresso, e vamos também conversar um pouquinho sobre a importância de termos dentro da nossa família, dentro do nosso lar, o estudo do Evangelho. Todos nós, quando pensamos em constituir uma família, ou até mesmo quando começamos a querer tomar consciência, né, da família em que nós nos encontramos, nós esperamos a todo momento que essa família atenda às nossas necessidades, que essa família tenha uma afinidade de pensamento, essa afinidade com os nossos pensamentos, que essa família seja uma família coesa. No entanto, o que a gente normalmente encontra nas famílias são verdadeiros desafios, são desencontros, são lutas, são provas, são expiações, que na verdade tendem a nos levar a uma evolução, né, espiritual, algo que está tratado já de muito tempo. E é muito interessante que a gente, procurando, né, aprofundar os nossos estudos sobre a família, nós encontramos uma citação lá no livro Pérolas do Além, psicografia do Chico, né, pelo Espírito Emmanuel, muito interessante sobre essa questão da formação da família. E sobre família, nós temos a seguinte mensagem no livro: é razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor, família. O segundo significaria o candinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições e sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Muito interessante essa passagem para que a gente comece a entender todas essas dificuldades que nós encontramos no convívio, todos esses desafios diários.
todos esses acontecimentos, estes desencontros que envolvem esse núcleo familiar. Por quê? Porque, na verdade, se nós formos pensar lá na formação da família, lá no mundo espiritual, quando nós sentamos, depois de estarmos lá um tempo nos preparando para reencarnar, e no momento em que nós vamos, né, estipular quem serão os nossos companheiros de jornada, nós vamos escolher, nos serão sugeridos alguns outros, de acordo com a nossa capacidade de vencer as dificuldades, nós vamos ver que muitos desses espíritos que virão na caminhada conosco são espíritos amigos. São aqueles que irão nos ajudar, que irão nos sustentar, que irão nos acrescentar enquanto espíritos na nossa educação, na nossa evolução, na nossa retidão, né? Serão aqueles espíritos mesmo basilares no nosso caminhar. Mas também, da mesma forma, nós teremos aqueles espíritos que são os nossos desencontros, foram nossos algozes, foram aqueles que nós causamos tristeza, causamos dores, e que outras vezes nos causaram e que nós ainda não conseguimos perdoar, mesmo diante do arrependimento, da mudança do espírito, nós ainda guardamos mágoa, e é preciso recomeçar, é preciso aprender a amar esse espírito, é preciso pelo menos aprender muitas vezes a conviver no primeiro momento com esse espírito, a poder caminhar um tempo do lado dele para que esse amor que todos nós um dia esperamos alcançar por todos, né, no planeta, por todos os espíritos, que é o amor maior que Jesus veio nos ensinar, para que esse amor se forme como um germe mesmo, esse início, esse princípio de começar a caminhar, de dividir alguns momentos com aquele espírito que até então nos causa, né, repulsão, nos traz um sentimento ruim, porque no passado nos trouxe alguma dor, alguma desilusão. E são esses espíritos, lá nessa reunião, que nós escolhemos para vir nessa jornada, e muitos deles irão fazer parte da nossa família, dessa família mais próxima. Mas jamais estaremos desamparados nesses desafios, porque temos também aqueles espíritos caros, basilares que falamos há pouco. Aqueles que nos dão um refresco, aqueles que nos acolhem, que nos sustentam. É um pai amoroso, é um irmão, é um filho. São aqueles que realmente nos socorrem, que nos dão aquela tranquilidade diante dos desafios de se caminhar em família. Lá, quando tratamos essa nova jornada, tudo nos parece muito fácil, porque estamos num ambiente afinizado com o alto, em sintonia, em uma sintonia de amor, de desenvolvimento espiritual, envolvidos por espíritos amigos que nos desejam o sucesso, que estão ali preocupados com o sucesso, com o nosso sucesso daqueles que irão caminhar ao nosso lado. E naquela atmosfera é como se tudo fosse muito tranquilo para a jornada que irá se iniciar dentro de tempos. Mas isso vai se alterando à medida em que nós vamos nos aproximando da matéria, né? Nós vamos tomando essa nova encarnação e vamos chegando aqui na Terra. Somos brindados ainda quando reencarnamos pelo benefício do esquecimento, né? Deus nos presenteia com essa oportunidade de não carregar as lembranças, de não carregar as mágoas, nem até mesmo os amores, para que não desdenhamos um e amemos mais o outro. É realmente um recomeçar. É realmente se predispor a fazer melhor dessa vez com esses espíritos que envolvem o nosso núcleo familiar. E aqui chegamos. E a primeira célula familiar, ela é formada, né, com muito amor. Todos nós nos unimos pelo amor.
Talvez não o amor pleno, aquele amor que Jesus, né, espera que um dia nós entendamos e possamos aí vivenciar. Mas todos nós nos unimos aos outros por amor. Só que agora aqui na Terra, muito mais ligados à matéria, as coisas se tornam mais difíceis. As dificuldades, elas são mais fortes em nós. Nós sofremos as dificuldades. E nós temos ainda, durante um período, essa trégua na formação do casal, no início da família, vem o amor. Só que quando esse amor ele não é estruturado, ele não se solidifica nas bases reais que devem, né, estar ali apoiado, esse amor ele é frágil ainda, porque ele não é perfeito. E André Luiz vai falar pra gente que muitas das relações, muitos dos encontros que acontecem aqui na Terra, eles não vão adiante, não atingem o sucesso por falta de responsabilidade, por falta de maturidade, né, dos indivíduos que ali se envolvem, do jovem, né, que muitas vezes faz as suas escolhas de forma errada, equivocada, por não conhecer, por não estar preparado e saber das responsabilidades de se escolher alguém para caminhar na jornada. Então, muitas vezes essas escolhas são equivocadas. Sabemos, né, e nós não vamos adentrar nisso, que todas as nossas escolhas, mesmo que fujam um pouquinho daquilo que já está programado, é feita uma nova programação, nada é perdido. Mas se nós tivéssemos as orientações corretas, se nós tivéssemos as bases corretas para as nossas escolhas, talvez nós não seríamos tão apressados em decidirmos o nosso caminhar e esperaríamos o momento certo, o espírito certo que surgiria na nossa caminhada para nos unir. E quem sabe essa jornada teria um percurso mais tranquilo diante daquilo que foi programado. Então nós temos muitos encontros que na verdade se transformam em desencontros por essa necessidade de se adiantar as coisas e fazermos escolhas erradas. Nós temos que pensar aqui que para todas as decisões da nossa vida nós devemos estar preparados. Deixamos esse momento, vamos adiante na nossa família. Constituímos uma família, um casal, e aí vem os filhos. Novamente brindados com o esquecimento, nós recebemos essas crianças, que são os nossos algozes, que são os nossos amores, e que nós temos a oportunidade de amar, de aprender a amar novamente, de descobrir o amor por aquele ser. E é o momento da infância, da tenra infância, onde esse espírito precisa de nós. Onde esse espírito espera de nós o mapa, o caminho que ele deverá, as orientações necessárias para a sua nova jornada. É nesse momento em que os laços de afeto têm que realmente se fortificar. Porque chegará um momento em que haverá um despertar desse espírito por volta dos 10, 9, 10 anos, 12 anos, onde ele vai trazer, sim, reminiscências do passado, seus vícios, né, suas lembranças, e ele vai começar a se mostrar como realmente é. Assim como nós somos carregados com as nossas mazelas, com as nossas imperfeições, mesmo diante da doutrina espírita, do estudo, nós ainda temos bem forte em nós algumas imperfeições e sabemos dela, no fundo, nós sabemos delas. Esse espírito também que desperta, ele vai trazer.
E se esses laços não estiverem bem feitos, esses laços de amor entre pais e filhos não estiverem feitos, nós teremos aí o início de crianças problemas, de jovens que não serão compreendidos. E aí começa a se afastar. Mas daqui a pouquinho chega a adolescência e muitas vezes caracterizada como rebeldia. E ao contrário de se ver pais preocupados por que aqueles espíritos se apresentam daquela forma, quais as suas insatisfações, em que eu poderia mudar, em que eu poderia ajudar, os pais muitas vezes tendem a taxar estes como jovens rebeldes em uma fase da adolescência que irá, que faz parte do progresso do espírito, o jovem ser rebelde, o jovem buscar se encontrar, fazer parte de tribos, isso faz parte. Os pais muitas vezes preferem achar isso normal e afastar ainda mais de seus filhos. Quando na verdade o caminho tinha que ser outro. Tinha que saber por que esse filho está buscando se encontrar, está buscando uma tribo. É porque algo está faltando a ele. Há um vazio nesse jovem, há um vazio nessa adolescente, nessa criança. Hoje em dia as coisas se tornaram muito mais difíceis pela tecnologia, porque nós pais cada vez mais ocupados que somos, o próprio progresso nos leva a essa vida. E nós nos deixamos levar também, nós presenteamos os nossos filhos com a tecnologia, o que faz com que os nossos filhos se distanciem cada vez mais de nós. Há poucos dias atrás, eu estava aguardando meus filhos saírem da escola e eu lia uma revista da LBV, e pude ver uma entrevista do André Trigueiro, que é jornalista, escritor, sobre um livro que ele escreveu, Viver Ainda é a Melhor Solução. Se não me engano, o título é esse. Ainda não tive a oportunidade de ler esse livro, mas a entrevista que ele coloca nesse livro, diante das perguntas, nos faz pensar realmente o momento em que nós vivemos. Um momento em que o número de suicídios é altíssimo. Onde as pessoas se mostram sem amor à vida, sem o valor, sem dar o devido valor à vida. E aí nós vamos começar a pensar o que está acontecendo no nosso mundo. Uma das questões tratadas, e eu acredito que faça parte do livro, é justamente essa ausência dos pais nos seus lares, a falta de estrutura emocional que esses jovens vivem hoje em dia, a falta de referência de amor, que muitos, diante de uma desilusão amorosa, por não conhecerem um outro amor forte, sólido, um porto seguro em seu lar, ele perdeu um amor de uma namorada, de um namorado, de um jovem. Ele perdeu, ele não tem nada que o sustente, ele é vazio, porque ele não conheceu o amor familiar. A família, ela está frágil. E isso leva o jovem a sofrer grandes decepções. Até tratada nesse livro, eu acredito, pela entrevista, como eu disse, que é um fator fortíssimo de suicídio, que leva uma pessoa a buscar se drogar. Ela não está feliz, ela não está completa, ela não tem as bases necessárias, ela precisa se sentir bem, porque ela não se sente bem como ela veio, com o que ela tem, com a família que ela tem, com a condição que ela tem, com a orientação que ela tem. Ela não se sente bem, então ela vai buscar. E a desilusão é muito grande. Outro ponto interessante também, que é tratado, é a questão dos idosos, que há um índice altíssimo de suicídio em idosos. Mas por quê? Porque
a faixa etária do idoso, né, como é colocada, é uma faixa etária de perdas. Né? Perda da visão, é perda da locomoção, é perda da capacidade de trabalho, né? É muitas vezes a perda da família. Então, quanto mais idoso a pessoa se torna, mais ela presencia a perda das pessoas. E esse sentimento esse sentimento de perda é algo que toca profundamente. E se a pessoa não estiver solidificada no amor, fortalecida, ela não consegue lidar com todas essas emoções. E nós precisamos buscar uma ferramenta capaz de nos sustentar, de sustentar esses momentos difíceis que nós passamos, principalmente em família. São desafios. E por que parentela? Porque justamente ainda não são a nossa família. Ainda não constituímos uma família. São espíritos. Espíritos que ainda não estão ligados pelo amor familiar. São reconciliações. São pessoas, são espíritos que em outras encarnações nós encontramos em algum momento da nossa jornada e tropeçamos ou tropeçaram conosco. E a família é a escola bendita aonde se aprende a amar. É onde nós vamos reatar, construir laços antes desfeitos. Por isso parentela, porque ainda não está formado o laço da família. Mas depois dessa existência, deverá ser família, pelo menos assim se espera. E eu costumo falar que para uma família ser coesa é preciso ter comprometimento. E para se comprometer com outro é preciso conhecer, é preciso dedicar, é preciso estar presente, é preciso ter afinidade. Não se cria afinidade com pessoas distantes. Não se cria afinidade com aqueles que nós não conhecemos. E hoje, infelizmente, nós sentimos que as famílias estão assim dispersas. Se encontram à noite para dormir, comer e pronto, aí de manhã espalha. Aí depois se une de noite. O tempo de convívio, de troca de experiência, de aprimoramento do espírito, de vencer as dificuldades programadas, de ajuda, né, de saber qual é a dificuldade do outro, esse tempo está sendo cada vez mais reduzido. E talvez seja por isso que as pessoas estão tão infelizes. Por isso que as pessoas estão numa eterna busca de não sabem o que. Estão buscando e buscam se encontrar em grupos que muitas vezes não irão lhe atender. E buscam se encontrar nas drogas e se perdem. Quando, na verdade, o espírito que ali reencarna no seio familiar, ele, quando se sentir em algum momento difícil, ele deveria voltar para a família e encontrar ali aqueles que iriam ajudar. É esse o papel dos pais. É esse o papel daqueles que estão ali. Então, é importante nós frisarmos a necessidade do preparo. E aí eu trago, né, uma historinha muito interessante que eu ouvi há muitos anos e que talvez alguns conheçam, que é sobre um fazendeiro. Esse fazendeiro, ele tinha sua fazenda no litoral e ele encontrava sempre muitas dificuldades para contratar empregados. Ele tinha muita dificuldade. Por quê? Pelo fato de estar no litoral, as tempestades eram muito fortes. E toda vez que acontecia uma tempestade na sua fazenda, ela era praticamente toda destruída. Era o caos. Então, aquelas pessoas que já conheciam não queriam trabalhar ali. E as pessoas que se aventuravam a trabalhar naquela fazenda, logo saía fora.
porque viam realmente que era um trabalho difícil, que era um trabalho custoso e muitas vezes em vão, porque a cada tempestade, a cada tormenta, era tudo destruído. E lá se viu aquele fazendeiro novamente tentando, contratar um novo funcionário para sua fazenda. E não tinha ninguém. Só um senhorzinho muito franzininho, pequenininho, magrinho na fila lá. E ele olhou para aquele senhor e falou assim: esse senhor não vai dar conta. Mas não vai mesmo. Dessa fazenda, ainda mais na situação que acontece aqui, coitado, não vai dar conta. Ele olhou e tudo, mas não tinha mais ninguém. Ele falou: então eu vou conversar com ele. E aí chamou o senhorzinho e perguntou quais eram as qualificações dele para trabalhar naquela fazenda. E para toda pergunta que o fazendeiro fazia, o senhorzinho respondia: eu só posso lhe dizer que eu consigo dormir enquanto os ventos sopram. E ele perguntava se ele sabia cuidar bem das galinhas e o senhorzinho falava: eu só posso dizer que eu consigo dormir enquanto os ventos sopram. E esse foi durante todo o questionamento, mas sem nenhuma opção para contratar, o fazendeiro acabou contratando aquele senhorzinho. E os dias foram passando e o senhorzinho estava lá trabalhando, cuidava das galinhas, cuidava das vacas, recolhia o feno. Tudo bem, nenhuma tempestade, nenhuma tormenta, a fazenda seguia seu ritmo. Mas em determinado momento o tempo começou a fechar, começaram as ventanias. E nessa noite o fazendeiro dormia quando a janela bateu forte. E o fazendeiro levanta e fala: pronto, acabou, lá vamos nós de novo à fazenda. E ele levanta correndo e vai até a casa do empregado, acordar ele para tentar socorrer alguma coisa ali, salvar alguma coisa na fazenda. Quando ele chega lá na casa, bate, e nada, o empregado não acorda, está lá dormindo. E o vento assoviando, e ele bate, e nada. Até que ele consegue abrir a porta, naquele trincozinho, ele abre a porta e entra. Quando ele entra, tá lá o empregado na sua caminha, cobertinho, lá e dormindo. E o vento assoviando, a tempestade vindo, e ele lá dormindo. Aí ele acorda, você não tá vendo? Nós vamos perder tudo, você acorda, não sei o que, eu vou te despedir. E o fazendeiro lá, esbravejando, quando o empregado dá uma levantada assim, tira a coberta e vira para o fazendeiro e fala: olha, eu avisei, eu consigo dormir enquanto os ventos sopram. O fazendeiro: mas isso é um absurdo! Como assim? Como é que você vai dormir? Você ainda me fala nisso, a minha fazenda vai ser destruída. E ele sacode e fala: eu avisei. E ele novamente repete. O fazendeiro fica danado e fala: tem que ser eu mesmo, que esse aí eu não posso contar. E sai, corre para onde estavam as galinhas. Quando ele corre para ir lá socorrer as galinhas, ele vê que todas as galinhas estão guardadas, estão seguras e amarradas. Ele vai para o curral e vê que todo o seu rebanho, todo o seu gado, seus cavalos estavam todos guardados, seguros, direitinho lá. E ele lembra do feno e fala: nossa, o feno! E sai correndo. Quando ele chega lá, o feno está todo coberto, amarrado, seguro. E ele vai de canto em canto na fazenda e não havia mais nada para se fazer. Estava tudo preparado para a tempestade. E aí ele entende o porquê que aquele funcionário franzino, sem a menor condição de cuidar daquela fazenda numa tempestade, podia dormir enquanto os ventos sopram. Porque ele se preparou. E é nesse momento que a gente fala do Evangelho. Porque nós temos
que estar tranquilos quando vier a tempestade na nossa vida. Nós precisamos estar tranquilos quando a dor bater a nossa porta. Nós precisamos saber o momento certo de tomar a decisão certa diante daqueles espíritos que caminham ao nosso lado. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos realmente cuidar da nossa fazenda, cuidar do nosso rebanho. Nós precisamos estar ajustados. E como nós conseguimos isso? Através do Evangelho do Cristo. O Evangelho no lar é a luz que fortifica a nossa família. Através do Evangelho no lar, nós trazemos a sintonia em todos aqueles que participam daquele momento. E aqueles ainda que não estão junto de nós, recebem as melhores vibrações e as melhores influências do alto, para também se afinizar, mesmo que muitas vezes distantes do Evangelho do Cristo. O Evangelho no lar é luz para a nossa residência, para a nossa casa, e é luz também para a nossa vizinhança. O Evangelho no lar é parede que nos protege das más influências, que nos faz saber dominar as nossas más tendências. É oportunidade de estudo dentro do nosso lar, que nos faz crescer a cada dia. É oportunidade de conversar com os nossos filhos, de conversar com aquele que divide, o lar conosco e conhecê-los profundamente. Conhecer o Espírito, saber das suas agonias, dividir experiências, trazer um momento de afinidade, descobrir o que aquele Espírito pensa, trabalhando com uma mensagem edificante. Evangelho no lar é a grande oportunidade que nós temos de transformar a nossa família naquele núcleo que nós programamos lá no alto. Porque diante de toda turbulência, diante de toda tempestade, diante de toda dificuldade que nós vamos vivenciar, e é lógico que nós vamos vivenciar, porque se trata de uma parentela, ainda não é uma família, e ali tem espíritos muitas vezes que precisam ser domados, ou nós mesmos precisamos ser domados. A melhor ferramenta de preparo é o Evangelho no lar, porque ele nos acalma o coração. É capaz de transformar um ambiente, de unir realmente os corações daqueles espíritos que estão ali para aquela jornada, para se reconciliar. O Evangelho no lar é a grande oportunidade de nós trazermos as experiências de Jesus para o nosso dia a dia. Todas as lições de Jesus nos servem para as nossas experiências de hoje. O bom ânimo que Jesus sempre nos indicou, toda vez que caía, levanta. O vai e não erres mais. Fortalece a sua fé, homens de pouca fé. Nós vamos estudar o Evangelho e nós seremos livres, não temeremos. Conheceis a verdade e a verdade vos libertarás. Então, nós temos em nossas mãos uma grande oportunidade de vivermos bem em família. Muitas vezes a gente opta por fazer da nossa família um verdadeiro campo de guerra, procurando naqueles que deveríamos plantar a semente do amor, os seus defeitos, as suas mazelas, os seus erros, quando na verdade nós tínhamos que
transformar o ambiente de convivência para podermos colocar os óculos da bondade e enxergar nesses espíritos o que eles têm de melhor, que podem acrescentar na nossa existência. Conhecer profundamente cada um que divide nosso lar. E a grande questão é que ainda hoje, muitos que frequentam, né, os centros espíritas, muitos que conhecem a doutrina espírita, ainda não fazem uso desse remédio bendito da alma, que é o Evangelho no lar. Seja por qual motivo for, nós sempre temos uma desculpa. Não temos tempo, eu sozinho, fulano não gosta, o horário é ruim, não consigo ter disciplina. Seja qual for, nós ainda temos a dificuldade de praticar o Evangelho no lar, de nos aproximarmos do Cristo. Então nós precisamos ficar atentos a essa grande oportunidade que devagarzinho vai escoando pelos nossos dedos no caminhar da nossa encarnação. Quanto mais o tempo passa, menos nós fazemos dos compromissos assumidos na família, porque nós não estamos preparados. Chega a tempestade, ela nos devasta. Não temos o equilíbrio necessário, não temos a tranquilidade necessária. É preciso então utilizar o Evangelho para que a gente possa realmente dormir no sentido de estar sossegado, que tudo vai dar certo, porque o Evangelho fortifica a nossa fé, nos dá esperança que tudo na vida passa, que nós estamos aqui para um aprendizado, nos fortifica a fé na medida em que a gente crê que existe um Deus justo e bom e que todos nós nascemos para ser felizes. Fica aí o convite para que todos nós possamos realmente arrumar um tempinho no nosso dia, na nossa semana, para estudar o Evangelho. Porque por mais turbulento que a nossa casa pareça, há ali um ponto de luz que nós podemos acender. Isso me faz lembrar o concurso de pintura que certa vez aconteceu, onde foram o pedido, né, feito aos artistas é que pintassem um quadro que representasse a paz. Que representasse a paz. E aí, no final, 3 quadros foram escolhidos, os 3 finalistas. O primeiro quadro mostrava um campo com uma relva, aonde os pássaros voavam, o céu era lindo, e naquele quadro dava para sentir até o vento, a brisa soprando. O segundo quadro era um quadro onde se mostrava o mar calmo, as gaivotas voando, o sol se pondo, aquela areia branca, e também se sentia uma profunda paz ao se admirar aquele quadro. O terceiro quadro era um quadro onde tinha um rochedo com relâmpagos, raios, de tudo quanto é jeito, trovões, assim, dava pra gente imaginar aqueles trovões ali, devido ao que estava ali, né, pintado, as ondas batendo muito forte no rochedo, e foi-se ao julgamento dos quadros. Quando saiu o resultado, os concorrentes se espantaram. 2 deles não ficaram muito felizes. Por quê? Porque o quadro escolhido tinha sido justamente aquele da tempestade. Aquele onde as ondas batiam no rochedo negro, né, com força, que havia os raios ali. E foram questionar com os juízes o porquê que aquele quadro, que de forma alguma mostrava a paz, tinha sido escolhido. Então, os juízes pediram para que aqueles concorrentes olhassem com mais cuidado para aquela pintura.
E eles olharam e mesmo assim não conseguiram perceber. Então um dos juízes foi até eles para poder explicar o porquê que aquele quadro, que parecia, né, uma tormenta, que não, de forma alguma parecia transparecer a paz, tinha sido escolhido. E aí eles mostram, no meio da pedra, no meio de todo aquele mar revolto, dos raios, havia uma fresta, aonde um pássaro descansava sossegado com os seus filhotes naquela fresta. E então ele explica que ali estava a paz. A paz que nós somos capazes de construir, mesmo diante de todo o tumulto da vida. Que se hoje nós direcionamos as nossas dificuldades, as nossas dores, a nossa turbulência por culpa dos outros, é porque nós não estamos preparados para vivenciar a paz. Nós não estamos fortalecidos. Por isso que a tempestade atinge. Então nós precisamos estar atentos realmente para descobrirmos essa capacidade de viver a paz. Quando se fala que a paz não é deste mundo, é porque a paz está dentro de nós. Nós temos que construir a paz e não encontrar a paz no mundo. Jesus, ele fala pra gente, né? Na verdade, Jesus fala pra gente que ele, antes de trazer a paz, ele vai trazer primeiro o conflito, que é justamente nós temos a capacidade de nos descobrir para nos transformar. E nós só vamos conseguir atingir isso se nós estudarmos, se nós nos melhorarmos através do estudo do Evangelho. Nessa noite, a gente espera realmente que a gente receba do alto a perseverança necessária, a coragem necessária para iniciarmos todos os dias o nosso Evangelho no lar, para estudarmos, para que estejamos realmente preparados para as tempestades desta encarnação. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, hoje e sempre. Muito obrigada a todos pela oportunidade. Ainda nós aqui agradecemos, nossa, passou tão rápido. Nós aqui agradecemos, né? Agradecemos principalmente ao Pedro e à Helena, né, que permitiram os pais deles virem aqui, né, eles estão lá estudando. Estão estudando. Mas agradecemos essas palavras, né? E a gente tem comentado sobre o culto do Evangelho no lar, né? A gente não vai comentar sobre o culto do Evangelho no lar, tá? Mas é muito importante a gente ouvir sempre isso, né? E do jeito que foi exposto, né? Falando principalmente sobre, finalizando com a paz, que coisa boa, né? Você leve o nosso abraço aos dois, que ficaram lá, aos companheiros do ID, né? Obrigada. E agradecemos a todos também pela presença, que possamos estar aqui na próxima semana, teremos mais uma palestra edificante. Lembrando que toda segunda e toda quarta-feira, toda segunda e toda quarta e quinta-feira do mês nós temos a evangelização, como hoje. As crianças estão aproveitando, que bom, né? Como nós também. E também que nós queremos avisar também do nosso seminário, né, que foi até abordado hoje, de uma forma ou de outra, né, os dois seminários, o que passou e o que vem. O primeiro foi constelação familiar, abordou alguma coisa. E o próximo seminário nosso vai ser codificação, ferramenta para a transformação moral. O esboço, tá, gente? É um esboço só do nosso cartaz, vai ser dia 16 do 6, um domingo de 15h30 às 17h30. Como o nosso espaço é pequeno, a gente precisa que as pessoas façam a sua inscrição, porque as vagas são limitadas, né? Nós teremos 50 vagas. O cartaz ele vai estar aqui na próxima reunião, no quadro de lá e no quadro de cá. E a lista para a inscrição já está comigo, será aí naquela que nós vamos fazer as inscrições e pode ser feita pelo WhatsApp também.
Eu acho que eu não esqueci nada hoje não, né? Vamos então, mais uma vez agradecendo a todos por estarmos aqui. Eu vou pedir o Marquinhos para poder fazer a prece final, fisioterapia e o passo coletivo. Vamos, nesse momento, com os nossos pensamentos voltados a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, Irmão Maior, aos amigos espirituais que tanto nos auxiliam, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui no Centro Espírita Jerônimo Mendonça, onde podemos rever um pouquinho do Teu Evangelho, mas na certeza de que esse pouco nos valerá muito em nossa jornada evolutiva. Obrigado, Jesus. Te pedimos pelos nossos irmãos mais necessitados que nós, para que possam também receber essa Tua luz, esse Teu amor, esse Teu amparo, para que possamos assim, encarnados e desencarnados, unirmos em pensamento, em coração, através do Teu Evangelho, para que possamos seguir em frente. Te agradecemos em Teu nome, damos por encerrados os trabalhos, dando muito graças a Deus. Sim.